Olá, queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso O Maravilhoso Espírito Santo. Esse é o nosso curso da nossa plataforma Missio Dei. Estamos treinando, nos aperfeiçoando em Deus para cumprir o nosso propósito na Terra. E eu estou muito feliz de você estar comigo aqui em mais uma aula. Pegue sua caneta, seu papel, tá bom? Sua Bíblia e vamos juntos mergulhar na Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a adoração ao Espírito Santo. É um tema muito importante e nós precisamos dar bastante atenção nisso. Por que falar sobre adoração ao Espírito Santo? Porque geralmente a gente sempre fala de adorar o Pai, de adorar o Filho, mas pouco se ouve falar sobre adorar o Espírito Santo. E nós precisamos entender isto também para crescer no conhecimento do Senhor, para crescer naquilo que o Pai quer nos ensinar em Jesus Cristo, para a glória de Deus, pela força do Espírito Santo. Eu me lembro que uma vez, numa viagem que a gente fez, eu fiz com alguns pastores até a Brasília, para uma convenção que teve acerca de tratar acerca de assuntos da obra de Deus. E ali a gente ficou alguns dias em Brasília. A gente fez uma viagem de ônibus de quase 3.000 quilômetros, de Belém a Brasília. Não, 2.000 quilômetros e alguma coisa, eu acho. E ali a gente vinha no ônibus fazendo cultos, né? Os pastores tinha hora que fazia culto e tudo, brincavam, uma alegria. E tinha hora que a gente fazia perguntas um para os outros sobre a palavra de Deus. E aí um dos pastores ali perguntou assim: a quem nós devemos orar? Ao Pai, ao Filho ou ao Espírito Santo? E ali um respondeu uma coisa, outra, e eu, como eu não queria deixar nenhuma pessoa da divindade fora, ou seja, eu não queria deixar o Pai de fora, o Filho nem o Espírito Santo, porque os três são um. Então eu disse que nós sempre devemos orar ao Pai, em nome do Filho e pela intercessão do Espírito Santo. Então, até na oração, a nossa oração ela é trinitária, porque ela é ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Só que a gente não aprofundou muito nessa questão naquele dia, né? Eu só respondi assim: a gente tem que orar ao Pai, em nome do Filho e pela intercessão, pela ajuda do Espírito Santo. Mas a gente não se aprofundou no fato de que na Trindade o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, porque eles são três em um. Então seria também sábio dizer que assim como o Pai e o Filho são dignos da nossa oração, eles também são dignos da nossa adoração, porque a gente só ora para quem é Deus. E se o Pai e o Filho são dignos de adoração, dignos de oração e de louvor, o Espírito Santo também é. Então declaramos que orar ao Filho e ao Espírito Santo também é válido e aceito por Deus, porque os três são um. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles possuem uma única essência, uma única natureza divina. E já que a gente ora somente para quem é Deus, como eu já disse, não seria difícil também colocar a adoração e o louvor nessa mistura de dignidade que Deus merece. Então, assim como oramos ao Pai, oramos ao Filho e oramos ao Espírito Santo, também podemos adorar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Você pode falar palavras de elogio ao Espírito de Deus, palavras de louvor ao Espírito Santo, porque ele é Deus, assim como o Pai, como o Filho, uma única essência divina. E falando sobre oração, eu quis falar sobre orar ao Espírito Santo para também fazer uma conexão entre oração e adoração, porque essas duas palavras, esses dois temas, eles são bem interligados. Adoração e oração muitas vezes sempre andam juntos. Então, se a gente pode orar, nós também podemos adorar ao Espírito Santo. Tá bom? Mas eu coloquei aqui na nossa apostila, você pode acompanhar também aí. Vamos observar mais um comentário maravilhoso de Wayne Grudem, tirado da sua teologia sistemática, né? Encontrado aí no site do monergismo.com. Monergismo.com são alguns irmãos que têm uma teologia muito boa e que eles ensinam muita coisa boa
na internet. Eu deixei aqui o link do site, você pode depois estar pesquisando também sobre a fonte de onde eu tirei esse texto de Wayne Grudem, que é um teólogo maravilhoso. Então ele diz assim, devemos orar ao Espírito Santo, embora nenhuma oração diretamente dirigida ao Espírito Santo tenha sido registrada no Novo Testamento, não há nada que proíba tal oração. Porque o Espírito Santo, semelhante ao Pai e ao Filho, é plenamente Deus. E, portanto, é digno de oração e poderoso para responder às nossas orações. Então, o que esse amado irmão nos ensina é que não há no Novo Testamento nenhuma ordem dizendo assim, ore ao Espírito Santo. Né? Não tem esse mandamento. Mas também não tem nada que nos proíba de orar no Espírito Santo e para o Espírito Santo. E nós, através do que diz as Escrituras acerca de quem ele é, nós podemos observar que mesmo não tendo essa ordem direta, nós podemos entender por vários versículos das Escrituras que para que possamos ter um relacionamento com o Espírito Santo, é preciso orar a ele, é preciso adorar a ele. Então a gente pode entender que o mandamento está nas entrelinhas, porque é um mandamento do Senhor que a gente tem um relacionamento com o Espírito Santo. E como a gente vai ter um relacionamento com o Espírito Santo sem conversa, sem adoração, sabendo que também ele é Deus? Isso é algo tremendo. E aí ele afirma e dá vários exemplos de como nós podemos orar ao Espírito Santo e também adorá-lo. Porque se a gente pode orar, a gente também pode adorar. Adorar é elogiar, é conhecer quem Deus é, louvá-lo, bendizê-lo, dizer palavras de elogio ao Senhor, é adorar. É você buscar o coração dele, o que ele é, de fato. Louvor, muitas das vezes, está associado na Bíblia com aquilo que Deus faz. Deus abriu o mar vermelho, então nós louvamos, elogiamos pela sua grandeza. Mas adoração também tem a ver com louvor, mas ela tem mais a ver com quem Deus é. Ou abrindo ou não abrindo o mar, ele continua sendo Deus e ele é digno de ser exaltado simplesmente e poderosamente por quem ele é. E isso é maravilhoso, que o Espírito Santo nos ajude a fazer isso. Desculpa, então, ele também se relaciona conosco de modo pessoal, é o Espírito Santo. Nós já lemos aqui na Bíblia, você pode nos acompanhar aí, se você quiser dar uma pausa no vídeo para localizar o texto, fique à vontade, viu, meu irmão, para você aprender melhor, minha irmã também. Então, João 14, o que nós temos falando acerca do Espírito Santo? João 14, 16, e o versículo 26 diz assim: E eu pedirei ao Pai, eu rogarei ao Pai, disse Jesus, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Aí quando chega no 26 ele diz: Mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Então aqui a gente vê que o Espírito Santo ele é um conselheiro que ensina, ele também é um consolador que consola. E como a gente pode receber consolo, como a gente pode receber orientação do Espírito Santo, se não pela oração e pela adoração? Então aqui a gente observa, nesse texto e em muitos outros que nós vamos ver aqui, que é com certeza aceitável nas Escrituras orar ao Espírito Santo, se relacionar com ele, adorá-lo. Aleluia, porque ele é Deus, Espírito Santo, da mesma essência do Pai, da mesma essência do Filho. Louvado seja Deus, sendo Pai, Filho e Espírito Santo, um único Deus verdadeiro. Então, o que mais o Espírito Santo fala? A Bíblia diz que os crentes conhecem o Espírito Santo. Olha o que diz João 14, também João 14, né, é o capítulo do Espírito Santo, fala muito do maravilhoso Espírito Santo. João 14, 17 diz assim: É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. Então, o texto sagrado nos ensina que é possível conhecer o Espírito Santo. E como conhecer alguém sem ter relacionamento, sem ter conversa? É impossível. Para mim conhecer aqui o irmão
Saraiva, eu tive que conversar com ele para me conhecer. O irmão José Sena, eu tive que conversar com ele para me conhecer a irmã Vani. Eu tive que conversar com ela e ela comigo e os irmãos comigo. Então, para que haja amizade e conhecimento é necessário a conversa e o diálogo. E é esse diálogo que na Bíblia nós chamamos de oração. E para conhecer o Espírito Santo é necessário se relacionar, conversar com ele, adorá-lo, bendizer o nome dele, porque ele é o nosso amigo verdadeiro. O que você diria de um amigo que nunca conversa com você? Como você se sentiria ao receber uma pessoa na sua casa que não troca uma palavra contigo? Você se sentiria incomodado, com certeza. Agora observe, o Espírito de Deus está conosco 24 horas, como diz esse texto. Ele está conosco. O versículo 17, né? Ele diz, ele habita com vocês e estará em vocês. Então aqui fala de uma habitação do Espírito Santo em nós, de uma morada do Espírito Santo em nós. Ele está conosco 24 horas. E muitas vezes a gente nem troca uma palavra com ele, a gente não conversa com ele, a gente não adora a ele. Com certeza isso entristece o Espírito Santo, porque ele foi nos dado para se relacionar conosco a fim de nos revelar quem ele é, quem o Pai é, quem Jesus é, para que a gente possa conhecer um pouco mais da natureza divina, da glória de Deus e do que Deus tem preparado para cada um de nós. A Bíblia também diz que ele nos ensina, como a gente viu. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 16, a Bíblia diz que ele dá testemunho de que nós somos filhos de Deus. Lá em Efésios 4:30 também diz que ele pode ser entristecido pelos nossos pecados. Além disso, o Espírito Santo exerce volição pessoal na distribuição dos dons espirituais, pois todas essas coisas, os dons, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui individualmente a cada um como quer. É o que está escrito em 1 Coríntios 12:11, dizendo que o Espírito Santo dá dons de acordo com a vontade dele. Então, se ele tem uma vontade, se ele pode dar dons, então nós também podemos pedir dons ao Espírito Santo. Mais uma evidência de que nós podemos sim nos relacionar com o Espírito Santo, adorar o Espírito Santo e até mesmo orar, pedindo ao Espírito Santo pela sua pessoa, pela sua presença e pelos seus dons em nossas vidas. Portanto, não parece errado orar diretamente ao Espírito Santo. Em certas ocasiões, particularmente quando estamos lhe pedindo para fazer algo relacionado a áreas específicas de seu ministério e responsabilidade. Quando nós estamos pedindo coisas que são diretamente ligadas ao Espírito Santo, não é errado orar a Ele. Nós podemos sim orar ao Espírito Santo. Ele faz uma ressalva aqui, dizendo que não era esse o padrão do Novo Testamento. A gente sempre vê os apóstolos orando diretamente ao Pai, algumas vezes diretamente a Jesus, e a gente quase não vê uma oração direta ao Espírito Santo. Mas indiretamente nós podemos ver várias vezes ele se relacionando com o Espírito Santo. Como no livro de Atos, quando a Bíblia diz que Paulo queria pregar num lugar e o Espírito Santo proibiu ele de ir para aquele lugar. Então aqui nós podemos observar que na vida dos apóstolos eles tinham um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Como lá em Atos, se eu não me engano, no capítulo 13, onde fala que eles oravam, buscavam, jejuavam e o Espírito Santo falava: separa para mim Saulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado eles para fazer. Então aqui a gente vê um relacionamento que a igreja tinha com o Espírito Santo e que nós também devemos ter hoje. Louvado seja Deus. Então aqui nós temos mais um ponto na nossa apostila que chamamos de adore ao Espírito Santo. Observe esse apontamento que eu vi nesse site de Wayne Grudem e dos irmãos desse site cristão. Eles dizem assim: com respeito à adoração do Espírito Santo, a totalidade da igreja, inclusive católicos romanos, ortodoxos e protestantes, eles têm unanimemente concordado que ela é apropriada, como afirmado no Credo Niceno, elaborado em 381 d.C. O que foi o Credo Niceno? O Credo Niceno era uma
foi uma reunião que aconteceu entre os pais da igreja, entre os pastores, os bispos, as autoridades da igreja para decidir acerca de doutrinas da fé cristã. E isso aconteceu no ano 381 depois de Cristo. Nesse credo, eles estabeleceram o seguinte: o credo é um conjunto de crenças. Eles estabeleceram o seguinte: e cremos no Espírito Santo, Senhor, doador da vida, que procede do Pai e do Filho, o qual com o Pai e o Filho juntamente é adorado e glorificado. Então aqueles irmãos, logo no início da história da igreja, eles entenderam que sim, o Espírito Santo tem a mesma essência do Pai e do Filho, e ele pode ser sim adorado e glorificado. De modo semelhante à confissão de fé de Westminster, aqui foi outra reunião que irmãos fizeram, e eles disseram o seguinte: o culto religioso deve ser prestado a Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. E só a Ele. Não deve ser prestado nem aos anjos, nem aos santos, nem a qualquer outra criatura. Quando se referindo ao culto cristão, eles disseram: nós podemos adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós só não podemos adorar anjos, não podemos adorar santos, nem qualquer outra criatura, porque só Deus é digno de ser adorado. Outra coisa importante que eles dizem aqui, para dar um fundo histórico para essa doutrina de que o Espírito Santo deve e pode ser adorado e orar direto a Ele, louvado, eles dizem: muitos hinos em uso há séculos dão louvor ao Espírito Santo, tais como o Glória Patri. Esse é um louvor muito antigo na história da igreja e ele serve de argumento histórico para provar que a igreja sempre adorou o Espírito Santo. Olha o que ele diz: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito, como era no princípio, agora e para sempre, por todos os séculos. Amém. Ou como a doxologia: a Deus Supremo Benfeitor, anjos e homens deem louvor, a Deus o Filho, a Deus Espírito, glória dai. Amém. Essa prática é baseada na convicção de que Deus é digno de adoração. E como o Espírito Santo é plenamente Deus, ele é digno de adoração também. Tais palavras de louvor são uma espécie de oração ao Espírito Santo. E se elas são apropriadas, parece não haver razão para pensar que outras espécies de oração ao Espírito Santo não sejam apropriadas. O que ele está dizendo é que, se ele também é digno de ser adorado, nós não podemos pensar que há formas inapropriadas, que há formas erradas, que ele não recebe a oração, que é errado orar, que é errado adorar, de forma nenhuma. O Espírito Santo é Deus, assim como o Pai, assim como o Filho. É a revelação do único Deus verdadeiro, eles são três em um. E se Deus, o Pai, é digno de ser adorado, Deus, o Filho, é digno de ser adorado, Deus, o Espírito Santo, também é digno de ser adorado. Você pode muito bem acordar pela manhã e, como diz um livro tão maravilhoso do Benny Hinn, que ele fala sobre bom dia, Espírito Santo. Você pode muito bem acordar e dizer: bom dia, Espírito Santo, seja adorado, seja louvado na minha vida, nesse dia que eu possa viver para ouvir a sua voz. Aleluia. Olha, a gente observa que na história da Bíblia Sagrada, Deus falou de várias e várias formas. Ele falou pelos profetas, ele falou pela lei, ele fala pelas escrituras sagradas, ele falou pelo Filho de uma vez por todas, mas há uma voz dentro do nosso coração, inconfundível, uma voz dentro da nossa mente santificada, que nos testifica que nós somos filhos de Deus, que nos ensina o caminho que nós devemos seguir, que nos constrange quando pecamos, que nos leva sempre de volta à presença do Pai. Esse é o maravilhoso Espírito Santo. Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Leia a nossa apostila, abra as referências bíblicas. Se você tiver dúvidas, coloque no nosso grupo aí do WhatsApp. É um prazer estar com vocês falando desse tema tão maravilhoso. E eu creio que nós estamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Não deixa teu comentário aqui no nosso vídeo, curta o vídeo também, coloque aí alguma pergunta ou alguma sugestão, se você tiver alguma dúvida, tá bom? E não esqueça, o Espírito Santo é digno de ser louvado. Adoremos a Ele, louvemos o nome do Senhor, Espírito Santo. Espírito Santo, te louvamos, Espírito Santo, te adoramos,
Espírito Santo, te bendizemos, porque Tu és um com o Pai e com o Filho. Espírito Santo, Tu és aquele que nos consola. Espírito Santo, Tu és aquele que nos fortalece. Tu és Deus, Espírito Santo. E nós queremos Te conhecer mais e mais a cada dia e ser conhecido por Ti. Nos mostra o amor do Pai, nos mostra a graça do Filho, nos mostra a Tua amizade, Espírito Santo. E nos ajuda a estar na Tua presença todos os dias da nossa vida. Enche a nossa vida da Sua glória, Espírito de Deus. Enche a nossa vida da Sua presença, Pai. E nos capacita para fazer mais e mais para Ti, para a glória de Deus, no nome de Jesus. Intercede por nós, maravilhoso Espírito Santo, em nome de Jesus. Unicamente por causa de Jesus nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Até a próxima aula, querendo Deus. Um abraço, fique na paz do Senhor Jesus.